Olá, meninos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós agora iniciamos, utilizando a nossa gramática para corrigir os nossos exercícios. Foi solicitado de vocês que fizessem as páginas da gramática 140 a 142, 149 e 150. E aí nós vamos introduzir um pouquinho falando sobre o substantivo e nós vamos percebendo a partir da aula que foi gravada para vocês qual é a diferença em eu perceber dentro de um texto a classificação ou a identificação de um substantivo e de um adjetivo. Nós vamos iniciar só introduzindo mesmo para vocês fazerem esse reconhecimento. Então, na página 140, nós vamos começar com essa canção de Arnaldo Antunes chamada Cultura. O girino é o peixinho do sapo, o silêncio é o começo do papo. O bigode é a antena do gato, o cavalo é passo do carrapato. O cabrito é o cordeiro da cabra, o pescoço é a barriga da cobra, o leitão é um porquinho mais novo, a galinha é um pouquinho do ovo. O desejo é o começo do corpo, engordar é a tarefa do porco, a cegonha é a girafa do ganso, o cachorro é um lobo mais manso. O escuro é a metade da zebra, as raízes são as veias da seiva. O camelo é um cavalo sem sede, tartaruga por dentro é parede. O potrinho é o bezerro da égua, a batalha é o começo da trégua. Papagaio é um dragão miniatura, bactérias no meio é cultura. Então, esse textinho aí vai nos conceituar, definir poeticamente alguns elementos. E na questão 1, já nos remete a essa análise de como que nós percebemos que são definições ou conceitos. Obviamente, quando nós procuramos o conceito de uma palavra no dicionário, isso nos dá uma resposta real, concreta. Aqui é um texto literário, portanto, as definições foram de acordo com o ponto de vista, as impressões do próprio autor. Na questão 1, então, ele diz: o texto apresenta um conjunto de definições ou conceitos. Letra A. Como sabemos que os versos da canção são definições? Porque ele sempre vai colocar o nome do elemento mais o verbo é. Se eu digo para vocês, gente, o que são os substantivos? Vocês normalmente vão dizer substantivo é. Então, ao utilizar a palavra que se quer definir, seguida do verbo ser ou é, aí nesse caso, a gente tem uma tentativa de fazer definições ou conceitos. Na letra B, diz que tipos de seres são conceituados. Ele tenta conceituar alguns animais, por exemplo, girino, bigode, cavalo. Ele tenta conceituar sentimento, como por exemplo, desejo, planta, como raízes. Então, são alguns elementos da realidade pessoal, do autor. Na letra C, diz: as definições apresentadas no texto são como as científicas que encontramos em enciclopédias. Olha só, nós temos as enciclopédias que são livros de pesquisa. Então, toda definição trazida ali tem uma comprovação. Mas se o texto é uma cantiga, é um texto literário, será que essas definições são realmente comprovadas? Quando eu digo que engordar é a tarefa do porco, isso aqui significa que define engordar? Obviamente que não. Então, é um texto literário, é um texto poético e que não tem nenhuma preocupação com a verdade. Na questão 2, nós vamos ter explique por que são feitas nos textos essas associações. Por que que ele associa o pescoço é a barriga da cobra? Quando eu digo que o pescoço, eu associo o pescoço à barriga de uma cobra, qual é a relação que eu vejo entre pescoço e a barriga da cobra? A associação é de quê? De extensão, de comprimento, não é isso? Na letra B diz que ele associa tartaruga a uma parede. Por quê? Porque a gente sabe que o casco é durinho, então nós estamos fazendo uma associação em relação à dureza, à concretude, tanto da parede quanto da tartaruga. Na letra C diz: o escuro é a metade da zebra. A zebrinha é
Hora preta, hora branca. Hora preta, hora branca. Então, se o escuro é a metade da zebra, se nós pegarmos aí certinho, né? Provavelmente a metade da zebra é totalmente branca e a outra metade é totalmente preta. Na questão 3, nós temos leia o verso. Bactérias no meio é cultura. Qual é a palavra do verbo que tem duplo sentido? Quando eu digo bactérias, ele quer na realidade dizer uma outra coisa? Ou quando eu falo sobre cultura que ele quer dizer outra coisa? Vamos pensar? Vamos então responder a questão B, né? Está dizendo ali, ó, quais são os dois sentidos dessa palavra no verso? Seria interessante que vocês pesquisassem no dicionário a palavra bactéria e a palavra cultura, para que a gente pudesse definir exatamente qual das duas cria um duplo sentido. Aí nós vamos perceber que cultura é o meio, né, o desenvolvimento do comportamento, né, social ou artístico de uma comunidade. Mas cultura também é uma produção de bactérias. Então, aí ele faz essa brincadeira, tendendo à nossa interpretação. Ok, meninos? Procurem no dicionário, vocês vão observar isso. Na letra 4, na questão 4, diz: justifique o título cultura dado à canção. Olha só, a nossa cultura define esses elementos de uma forma bem específica. E todo mundo entende esses elementos com essas conveniências que o nosso meio já determinou, não é assim? Só que, se nós chamarmos de cultura o título do texto, nós vamos indicar que essa cultura ela é o quê? Ela é pessoal, porque ela tem um modo particular de ser visto, ou seja, rompe com os padrões convencionais para dar novos sentidos às palavras que ele selecionou, ok? Na questão 5, vamos brincar de redefinir algumas coisas. Aí nós iríamos fazer, não poderíamos fazer em grupos, porque nós não conseguiríamos, né? Mas poderíamos ter feito em casa, com o irmão, com os pais, enfim, com quem vocês estivessem aí acompanhados, não é? Quando terminarem, compartilhe as definições com os colegas dos outros grupos e elejam as mais criativas. E você? Você estabeleceu essas associações? Fez seleções de palavras que você gostaria de dar um conceito pessoal, poético, literário? Então, mande aí sua sugestão que a gente vai analisar. Vamos então pegar a questão 141, o exercício da página 141, que começa com o texto da Rosiane Murray, A Venda de Seu Chico. A venda do Seu Chico tem de tudo, desde renda até pinico. Tem arroz, feijão, carne de sol, bota papião, lençol, semente de girassol. Tem agulha e linha, milho para galinha, panela de barro, unguento para catarro, folhinha, mala para viagem. Tem tudo quanto é bobagem, tem até dicionário de rima. Então, outro textinho aí bem poético, né? Nós brincando aí com esse sentido literário das palavras, que o texto nos ajuda a realmente perceber a realidade de uma forma diferente. Na página 142, então, nós temos a questão número 1 desse texto. Releia o poema e identifique os substantivos que nomeiam as coisas vendidas pelo Seu Chico. Olha só, lembra que quando nós tivemos a nossa aula, eu disse que a nossa sociedade ela é recheada de elementos. Elementos que podem ser objetos, pessoas, lugares, as nossas emoções, características que nós queremos definir. E para que a gente comunique bem, é importante que a gente dê nome a esses elementos, né? Então, qual é o sentimento, o nome do sentimento quando eu sinto falta de alguém? Disseram que esse sentimento chama-se saudade. E lá na venda do Seu Chico, o que ele vai estar vendendo? Ele vende arroz, carne de sol, feijão. Olha o nome que foram, os nomes que foram dados a esses alimentos. Só que Seu João não vende só alimento. Ele vende também agulha, linha,
ele vende panela de barro, unguento para catarro, ele vende também outros elementos e quanta coisa, até dicionário, né? Até esse objeto aí o seu Chico vai vender. Veja quantas coisas essa vendinha do seu Chico tem. Todos os elementos vendidos por ele têm um nome específico de acordo com o texto. Na questão 2, diz: o poema apresenta um grande número de substantivos. Por que, na sua opinião, acontece isso? Porque a intenção do autor, na realidade, é fazer poesia a partir dos elementos que são vendidos na vendinha do seu Chico. E é isso que faz com que toda a poética do texto, toda a intencionalidade do texto nos cative, provoque essa condição de interpretar o texto, né? De perceber que essa vendinha ela é muito interessante. Combinado? Na questão 3 diz: você sabe fazer um disco voador? É muito fácil. As instruções estão no texto a seguir, mas nele faltam algumas palavras. Então, complete-o com substantivos que aparecem na lista do material necessário. Depois, releia o texto com as informações completas e combine com seus amigos um encontro para juntos fazerem discos de cores diferentes e divirtam-se. Nós vamos deixar para depois, para nos reunirmos com os amigos, porque agora não é hora, não é isso? Então, vamos lá. Material necessário: nós precisamos de 2 discos de isopor de 30 centímetros, régua, lápis, fita adesiva colorida, tesoura sem ponta e cola. E aí nós vamos para as instruções. A instrução 1. Em um dos discos, marque com o lápis as áreas para serem cortadas. Cortadas com o quê? Obviamente com uma tesoura sem ponta, recorte as janelas com cuidado. No segundo disco, desenhe e recorte os 4 lemes. Decore os lemes e o disco com fita adesiva. Na instrução 3, encaixe os lemes nas janelas do disco e passe cola entre as partes. Deixe secar bem. Agora é só brincar. Na questão 4, você é bom em adivinhas? Então foram sugeridas aí alguns peguinhas para a gente poder compreender o que poderiam ser as respostas. Então tente descobrir as adivinhas a seguir. Dica: a resposta é sempre um substantivo. O que é que se põe à mesa, corta-se e recorta-se, mas não se come? Se algum de vocês já brincou de baralho, vai ficar bem fácil. Nós embaralhamos, jogamos à mesa, nós pedimos para cortar, né? E nós distribuímos, mas nós não comemos. Na questão no texto, na adivinha 2, o que é? É feita para andar, mas não anda. Ao deslocar-se para algum lugar, a gente precisa ir para a rua, né? Ela é feita para andar, mas ela não anda. Na letra C, o que é? Trabalha como relógio, mas não tem corda e nem motor. A gente poderia pensar que era o relógio, mas o relógio tem corda e tem motor. Mas o que aí trabalha como relógio? O coração. O coração trabalha pulsando em batidas e batidas, mas não tem motor e nem tem corda. Um grande beijo, até a próxima aula. Ficamos aí com outros exercícios. Até mais!